Graças a Deus, estamos aqui novamente, direto dos estúdios da Rede Fé, com o programa Palavra e Poder, programa patrocinado pela Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Eu quero agradecer a presença de vocês que têm nos acompanhado, que têm acompanhado a programação, ou 6 da manhã ou às 23h30, não importa o horário, o importante é vocês estarem participando conosco. E nós estamos aqui mais uma vez. Eu quero até agradecer a Deus, e orar para que o Senhor Deus ele venha estar conduzindo, cada programa, que ele venha estar alcançando realmente pessoas que estão precisando, pessoas que estão sofrendo. Porque o intuito nosso aqui não é falar de uma religião, não é falar de uma denominação, de uma placa de igreja, mas o intuito nosso aqui é falar da palavra de Deus e do poder de Deus, que é o nome do programa, Palavra e Poder. Mas nós estamos aqui também nos estúdios com a minha esposa, pastora Cleonice, e ela vai dar suas considerações iniciais, e aí nós vamos entrar na palavra, e no final é o poder através da oração, não é isso? Olá, amor. Olá, queridos ouvintes. Muito bom estarmos aqui juntos nesse tempo, nesse período, onde nós vamos estar compartilhando uma palavra de ânimo, de esperança, de fé. E você é muito bem-vindo em mais um programa Palavra e Poder. Programa esse, como o pastor já disse, patrocinado pela Igreja Moriá, onde nós temos aqui vamos estar falando de vários temas, mas, sobretudo, um dos mais importantes que temos. Em toda a programação dos programas Palavra e Poder, com certeza, os temas que vamos tratar essa semana é tremendo. Você é nosso convidado, fique ligadinho conosco. Já gostaria, amor, se você permitir, já de compartilhar os nossos endereços. Isso, eu estava até procurando aqui, que eu até dei uma decorada, mas acho que eu esqueci. Pode compartilhar, que também eu vou... eu e o ministro Ricardo, os dois, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. O telefone eu lembro, o endereço da igreja eu lembro, mas o das redes sociais, que é o Qual é o Igreja Moriá do Instagram, @igrejamoriá.rp, e do YouTube, @Igreja Moriá, tudo junto, RP. É isso mesmo. Então não esqueci, e não. O endereço é Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. E também temos o nosso telefone de WhatsApp, se você quiser pedir ajuda em oração, nos mandar uma fotografia, ou quiser marcar um atendimento pessoalmente na igreja, a gente também está à disposição. É o 16 99400 9450. Então, o tema de hoje, muito importante, né, amor? Nós vamos falar sobre assuntos sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar hoje quem é o Espírito Santo. Quem ele é, o que ele representa, nós vamos estar vendo no decorrer das programações. Então eu vou pedir para você que está acompanhando conosco, se você está em casa, se você está no carro, você vai ficar só ouvindo. Se quiser parar e olhar na Bíblia online do celular aí, é um programa de meia hora, deve faltar ainda aí uns 24, 23 minutos, que alguns minutos já foram. Mas vamos começar em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 25 e 26. Você já abriu tua Bíblia? Já. Eu vou abrindo, depois eu abro em João, do 14, do 16 ao 18, e a gente vai... Acho importante, antes de começar esse tema, falando sobre o Espírito Santo, amor, é falar quem o Espírito Santo não é. Porque a gente vai falar quem é o Espírito Santo. Mas antes de entrarmos nesse tema, é interessante falar quem o Espírito Santo não é. Por exemplo, ele não é uma força, O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma energia, Também não é. O Espírito Santo, ele não é um ser, vamos por assim, inferior a Deus, menor que Deus, não. O Espírito Santo, ele também não é alguém que foi criado, também não é uma criatura. O Espírito Santo, ele também não é algo inanimado, que tem olhos que não veem, boca que não fala, mãos que não apalpam, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, Ele é uma pessoa e ele faz parte da Trindade, A Trindade não é uma doutrina,
A Trindade representa vamos pôr assim, os três que compõem os seres espirituais que regem essa parte da eternidade, da criação com Deus, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele compõe uma das partes da Trindade. Então, a gente, quando dá aula no Ministério Infantil, adolescente, até mesmo com os adultos, a gente dá um exemplo, né? A gente fala que seria como uma árvore, né? A árvore, ela é composta de raiz, tronco, galhos e folhas. Então, se a gente tirar a raiz, se deixar tronco, galhos e folhas, ela é a árvore. É uma árvore que é composta de várias partes, mas é uma árvore. Uma está conectada na outra, uma é tão importante como a outra. O galho, as folhas e os frutos e o tronco, tudo compõe uma árvore. Então, a Trindade, ou a gente colocar esses três seres, eles compõem pessoas que são sobrenaturais e poderosas, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Se é uma pessoa, também tem sentimentos, também tem atuação. Então, hoje nós vamos tratar, não só hoje, toda essa semana, né, amor? Nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Todos os programas desta semana, olhe lá se não entrar depois da outra semana também. Mas todos os programas dessa semana nós vamos estar abordando, então, a respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, como você já disse, para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando, ele não é uma energia que se manifesta. Ainda que possua uma energia, Sim. Ele não é uma eletricidade, ainda que tenha uma eletricidade, né? Isso. O que mais você falou que ele não é? Também não é um ser inanimado, né? Isso. O Espírito Santo, então, é uma pessoa. E assim como todas as pessoas, elas precisam se relacionar. Agora, imagina nós, os filhos de Deus, se nós não nos relacionarmos com o Espírito de Deus. Então, nós vamos ver já aqui em João. Quem é ele, né? Exatamente. Quem é o Espírito Santo? Talvez você fale assim, pastor, esse tema é muito chato. Não gosto desse tema, não. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você entender quem é o Espírito Santo, e se você compreender a finalidade dele, eu duvido que a tua vida continue a mesma. Eu duvido que algum mal, alguma situação vai prevalecer na tua vida. Porque o Espírito Santo é fundamental nós o conhecermos, mas não conhecermos de acordo, muitas vezes, como as religiões nos passaram. Nós não estamos aqui para te passar uma visão de quem é o Espírito Santo segundo a Igreja Moriá, né? Ou segundo uma igreja evangélica. Não. Se você quiser conhecer o Espírito Santo através da palavra de Deus, em qualquer religião que você for, que creia que a Bíblia é a palavra de Deus, é esse conhecimento que nós vamos te passar de quem é o Espírito Santo. Então, não é uma visão nossa, não é uma visão da Igreja Moriá, não é uma visão de igreja evangélica. É uma visão do que a palavra de Deus revela. Então, quem é a palavra de Deus apresenta o Espírito Santo, né? Então, assim, quem que é ele? Vamos conhecer agora. E aí, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25 e 26, diz assim, o próprio Jesus Cristo dizendo, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, quer dizer, com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante, Jesus aqui está falando para os discípulos. Interessante que Jesus ele falava, né? Ele falava, ensinava, mas o próprio Jesus sabia que muitas daquelas coisas que ele estava falando, ensinando, por quê? Porque os discípulos, eles não tinham ainda o Espírito Santo. O Espírito Santo só viria quando Jesus retornasse, né? Por isso que ele falava para os discípulos, convém que eu vá, para o meu Pai enviar o outro Consolador. E este estará... porções, né? Isso, presenças de Deus através do Espírito Santo que estava em Jesus.
eles sentiam esse mover do Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles, né? Sim, o Espírito Santo. Mas eles não foram revestidos com esse poder para dar continuidade na obra que Jesus iniciou, ok? O Espírito Santo, a gente vai ver no decorrer então dessas programações, que ele não quer apenas morar e habitar em nós. A Bíblia nós vamos ver aqui em outras referências, não sei se no programa de hoje vai dar tempo ou em outro programa, que o texto diz assim: ele estará convosco e habitará sobre vós. Então ele está conosco, né? Presença dele sobre nós e nos empoderando. Então aqui diz, mas o Consolador, então já começa dando aqui um nome para ele. Você vai comentar daqui a pouco sobre o significado, né? Tá. Mas o Consolador, o Espírito Santo. Então, o tema de hoje, quem é o Espírito Santo? Aqui já está dizendo que ele é um consolador. Vamos se aprofundar o que significa isso. A quem o Pai enviará em meu nome, olha isso, e este vos ensinará, não é algumas coisas, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, quando Jesus esteve aqui na terra e os discípulos caminhavam com Jesus, muitas e muitas coisas eles não compreendiam, principalmente quando Jesus falava em parábolas. Mas muitas outras coisas, mesmo Jesus não falando em parábolas, eles não entendiam. E Jesus está dizendo que eles vão passar a entender isso só quando o Espírito Santo vier sobre eles. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E aí, amor, eu quero que você comente aqui a palavra Consolador. Então, quem é o Espírito Santo? Aqui já começa dizendo, ó, o próprio Jesus, o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem como uma pessoa nesse sentido. Aqui Jesus já começa a falar que existe a terceira pessoa, né? Existe mais uma pessoa, que ele já falava sempre do Pai. O Pai me enviou, eu faço tudo de acordo com a vontade do Pai, eu só faço o que o Pai me manda. Então, quando Jesus orava, ele falava do Pai. Então, a gente vê aqui que Jesus ele estava sempre apresentando o Pai. E Deus falando, quando Jesus se batizou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, beleza. Então, aqui nós já temos a presença do Pai, nós já temos a presença do Filho. Agora, Jesus vem falando sobre o Espírito Santo, que seria mais um componente da terceira, que seria mais um componente da Trindade, que seria a terceira pessoa. E aí nós vamos ver Jesus apresentando ele como um quem? Não como um substituto de Jesus, mas como um que estaria com os discípulos. Por quê? Jesus estava dizendo para os discípulos que ele seria o quê? Levado aos céus, que ele ia partir da terra. A missão dele era vir, ser crucificado, vencer o mal, nos dá a condição de nos tornar para Deus através do sacrifício na cruz, ressuscitar, vencer a morte e voltar para o céu. Porém, nós continuaríamos na terra. E aí agora? Jesus ia subir para o céu e nós, como ficaríamos? Agora mudou, porque na velha aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo existia e já agia. O Espírito Santo, ele já vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes, ele vinha sobre classes de pessoas com situações diferentes. Situações esporádicas, né? Não é que nem agora, depois de Jesus, que ele para sempre. Jesus veio e agora, quando Jesus partisse, ele iria enviar o Espírito Santo sobre todo aquele que nele acreditasse. Todas as pessoas que acreditarem em Jesus teriam direito a receber a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na vida dela. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês não fiquem tristes, porque quando eu for embora, eu vou enviar um consolador, eu vou enviar um outro amigo, eu vou enviar para vocês um advogado, eu vou enviar para vocês alguém que vai estar do lado de vocês. Porque eles estavam encorajados com a presença de Jesus. Eles estavam cheios de confiança com a presença de Jesus. E agora,
Jesus tinha sido crucificado, tinha apanhado, os romanos estavam, né, perseguindo Jesus e queriam matar Jesus, então eles estavam com medo. Mas Jesus disse: fiquem tranquilos, porque vai vir um outro que vai estar com vocês. E agora vai estar com vocês todos os dias e vai ficar com vocês para sempre. Então, Jesus estava anunciando uma terceira pessoa, né? Mais um texto da Bíblia, ainda em João 14. Nós vamos ler agora o versículo 16, né? Só para dar uma reforçada aqui. Quem é o Espírito Santo? Versículo 16, João, Evangelho, capítulo 14, versículo 16, né? E vai até o 18, não é isso? Isso. Deixa eu ver isso, até o 18. Diz assim, ó. E eu rogarei ao Pai, Jesus falando para os discípulos. Porque quando Jesus falou que ele ia embora, os discípulos já começaram a ficar tristes, chorando. Não é possível, né? O Senhor é tão maravilhoso, o Senhor ensina tantas coisas, a gente se sente protegido, guardado. Quando Jesus falou que ele ia retornar para o Pai, para o céu, Jesus teve então falar assim para ele: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Quer dizer, eu não vou estar para sempre, mas o outro, a terceira pessoa, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, que é um ser, ele vai estar para sempre com vocês. Aí o 17, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque aqui, isso aqui me chama a atenção, ó, porque ele habita convosco e estará em vós, sobre vós. São duas situações do Espírito Santo aqui sobre as pessoas de Deus. Habitar em vós, quer dizer, dentro de nós, transformando o nosso interior. Sobre vós, nos empoderando para dar continuidade na obra que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra encarnado. Diz mais o 18: não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Voltarei para vós outros. E aí a gente vê isso, né? Exatamente isso que nós falamos. Jesus estava consolando os discípulos, né? Porque os discípulos tinham Jesus como uma segurança ali, um amigo. Eles acostumaram a estar do lado de Jesus. Então eles tinham Jesus com muita afeição, muito carinho, muito amor. E agora Jesus ressuscitou. Eles tinham acabado de viver uma experiência incrível, que foi ver Jesus sendo crucificado, Jesus sendo sepultado e agora vendo Jesus ressurreto. Então pensa, a alegria desses discípulos quando viram Jesus voltar a viver. Então eles pensaram: nossa, agora Jesus vai ficar com a gente. Então eles acharam: agora vai começar um novo tempo, uma nova história. Só que Jesus falou: olha, ainda temos uma situação aí para acontecer e vamos ter que trabalhar agora, mas agora é com o Espírito Santo, agora é com a presença de Deus de uma outra maneira. Eu vou vir ficar com vocês, mas eu venho agora através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um consolador, é um auxiliador, é uma pessoa também da Trindade que veio para estar conosco, assim como Jesus esteve um tempo de forma presencial, com corpo ali, né, humanamente falando. Agora o Espírito Santo também vem, e vem para estar conosco. É engraçado que muitas vezes as pessoas falam assim: ai, pastora, mas o Espírito Santo, ele como fosse algo muito distante. Mas não, o Espírito Santo veio justamente para fazer o contrário, para juntar, para estar conosco. É o elo que nos une a Deus, né? Então é o Espírito de Deus. Olha que coisa incrível. É o Espírito de Deus, é um Deus. Não é que é o Espírito do Deus, é um Espírito de Deus também. Ele também é Deus. Imagine esse Espírito vir morar em nós. É uma coisa maravilhosa. Você fala assim: mas como isso? Que loucura. Calma aí. Hoje é só o primeiro programa. Primeiro nós estamos te apresentando quem é ele. Vamos com calma, né? Então ele viria. Jesus disse assim: ó, não vou deixar vocês sozinhos. Fiquem tranquilos. Não vou abandonar vocês. Eu não vou deixar vocês aí abandonados. Vou lá para o céu e agora vocês que se virem aqui. Nunca foi plano de Deus nós estarmos sozinhos e nos virarmos sozinhos. O plano de Deus sempre foi um pai, de estar conosco, de estar junto conosco,
de estar, era para estar conosco e está em nós. E agora ele está em nós e está conosco, né? Então isso é maravilhoso. E seguindo para o versículo, vamos para Atos? Em Atos? Então aquilo que eu comentei agora há pouco aí desse versículo, que Jesus fala assim, ó, é melhor que eu vá, né? Para que o outro venha, o Consolador venha. O próprio Jesus falando assim, que o Espírito Santo seria até melhor. Mas em que sentido melhor? Porque Jesus, ele não ficou para sempre aqui com as pessoas. Ele voltou. O Espírito Santo, ele vai ficar até a segunda vinda de Cristo, quando ele vier buscar a igreja. Aí ele sobe com a igreja. Importante também ver que Jesus, quando ele veio de forma corporal, humana, ele era limitado no sentido de geografia. Então, por exemplo, se Jesus estava em Jerusalém, ele não tinha como estar na Galileia no mesmo tempo, na mesma hora. Mesmo instante. Não tinha como. Por quê? Porque Jesus estava naquela geografia, preso no corpo humano que o limitava em determinados lugares. Ele poderia ir para Galileia no outro dia, na outra data, beleza. O Espírito Santo já não. O Espírito Santo, ele pode estar em mim, estar em você, estar no outro, pode estar aqui com a gente no Brasil, estar no outro lá nos Estados Unidos, estar no outro lá no Japão. Onipresente. Então o Espírito Santo, ele vamos por assim, é uma pessoa que a unção dele, o poder dele, a presença dele está em todo lugar. Então, onde você estiver, ele está com você. Então, não importa. Por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá. Porque se eu for, o Espírito que está na minha vida vai poder estar na vida de todos vocês, onde vocês estiverem. Pensa só, então assim, ó, o mal pensando, ó, vou acabar com a vida desse aqui, que é de Jesus, eu mato ele na cruz, eu acabo com ele. Só que ele não sabia que depois aquela unção que ele achou que estava matando, ele só estava contribuindo, entre aspas, a se cumprir um propósito de Deus. Porque quem matou Jesus não foi o mal. Quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus, quem foi? Não, ninguém matou. Jesus se entregou para pagar o preço. Então, queridos, o Espírito Santo é o Espírito de Deus que hoje pode ser derramado na vida de todo mundo. E aí em Atos, no capítulo 1, versículo 8, na sequência, né, porque nós vimos lá então em João capítulo 14, no versículo 16, 17 e 18, que Jesus falou, o Espírito Santo vai passar a estar com vocês, habitar em vocês e estará sobre vocês. Então, habitando em nós, né, é a transformação que o Espírito Santo faz dentro, habitando dentro de nós. E quando fala sobre nós, aí é nos empoderando. E aí a gente vai encontrar em Atos 1:8, que diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre, empoderamento sobre vós, né? Vai descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então perceba que para testemunhar de Cristo é impossível uma pessoa testemunhar, né, do poder de Deus, da palavra de Deus, das grandezas de Deus, do amor de Deus, misericórdia de Deus, sem o agir do Espírito Santo. O que faz com que esta pessoa se torne uma testemunha de Cristo é quando o Espírito Santo vem sobre ela. E o testemunhar não é apenas falando. Testemunhar de Cristo não é só falando o que Jesus fazia, mas é procurar também fazer o que Jesus fazia. Então, quando Jesus fala que, em verdade vos digo, nós podemos fazer o que ele fez e coisas maiores, como? O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, é possível estar sobre cada um de nós, sobre a nossa vida. E quando ele vem em nós e sobre nós, ele nos empodera e nos capacita, então, para dar testemunho, para testemunhar, não só falando, mas a nossa vida com o Espírito Santo sobre nós, transformando a nossa vida, mostrar através da nossa vida transformada, curada, liberta, restaurada, abençoada, a nossa vida se torna uma testemunha viva para a glória de Deus.
É interessante porque Jesus, quando ele diz, né, vocês serão minhas testemunhas, Jesus poderia ter liberado eles antes e ter dito para eles, ó, vocês vão por todos os lados e vão anunciando a minha palavra, vão falando que eu ressuscitei. Porque eles estavam vendo que Jesus ressuscitou. Mas Jesus disse, não, vocês não saiam daqui enquanto vocês não receberem o Espírito Santo na vida de vocês. Que vocês vão receber através do Espírito Santo o poder de Deus. E aí vocês vão me testemunhar diante das pessoas. Por quê? Porque vocês vão ter o poder de Deus agindo na vida de vocês. Porque eu não quero que vocês sejam testemunhas só de palavras. Eu não quero que vocês só falem de mim. Eu quero que vocês demonstrem e façam o que eu fiz. Se vocês tiverem o Espírito Santo, vocês vão fazer o que eu fiz. Então, se o Espírito Santo estiver dentro de vocês, vocês vão ter o poder de Deus dentro de vocês, que vai direcionar vocês, e vai encorajar vocês, e vai colocar vocês diante de situações que vocês não vão ter medo, titubear, vocês vão agir. Então, Jesus, quando ele fala que o Espírito Santo vai vir, e uma das vantagens do Espírito Santo vir é justamente isso, é ter esse poder na vida da pessoa, para que ela seja uma testemunha, mas não só uma testemunha, não, uma testemunha com poder, com autoridade, uma testemunha que está preparada para viver o sobrenatural. Para testemunhar, não é testemunha quando a gente vê, falar de testemunha. O que é ser uma testemunha, pastora? Testemunha é você falar de Jesus. Testemunha é você falar do que Jesus faz, do que Jesus fez e do que Jesus pode fazer. É você falar que Jesus está vivo, mas não ficar no âmbito só da informação. Então, a gente viu aqui que o Espírito Santo é uma pessoa. A gente viu uma outra situação aqui, que lá no começo do versículo desse que o pastor leu, diz, porém, quando o Espírito Santo vier, ele descer, então está falando quando o Espírito Santo descer, quer dizer, ele vem do alto. É um Espírito que vem do alto. Que ele descer sobre vocês, vocês vão receber poder. Então, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela recebe poder. A pessoa que recebe o Espírito de Deus, ela recebe um poder sobrenatural sobre a vida dela. Então, não tem como a pessoa receber o Espírito de Deus e ela não ter poder. Não existe isso. Se ela recebeu o Espírito Santo, o poder de Deus está aí. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos programas, mas é importante entender que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força só. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, a luz, a energia é a lâmpada. Se eu pegar e falar que o Espírito Santo é a lâmpada, ou se eu falar que o Espírito Santo é o fio, não, o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo, a luz, ela se manifesta através da lâmpada. Precisa de um canal que são os cabos para conduzir a energia. Mas o Espírito Santo não é nenhuma coisa nem outra. Ele vai usar tanto o cabo como a lâmpada para poder acender. Mas ele não é isso. É igual um carro na garagem. Não é porque o carro, se eu estou numa garagem, eu sou um carro. Não, eu estou na garagem. A garagem é para o carro, mas eu estar na garagem não me faz um carro. Então, o Espírito Santo, por ele estar, ou ele ter uma energia, ele ter o poder, ele ser uma luz, não quer dizer que ele seja isso. Ele é uma pessoa que compõe a terceira pessoa da Trindade. Ele também tem o poder, que vai, como diz aqui em Atos, e ele vai ter esse poder para nos capacitar a ser testemunhas. Amém. Graças a Deus. Ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é uma pessoa que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, quem recebe o Espírito Santo, quando ele entende isso, ele entende e procura manter a presença do Espírito Santo, ele vai estar com a pessoa todo dia, todos os dias da vida dela. Amém. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade falando sobre esse mesmo tema, sobre esse mesmo assunto, nos próximos programas. Por causa do nosso horário, que já está estourando, vamos para a oração. Se você quer a nossa ajuda em oração, se você já preparou um copo com água, se você já está com objetos aí na tua mão para a gente poder orar, que nós vamos dar os endereços, né? Fica meio corrido, até nosso propósito de oração da madrugada. Essa semana aqui o apóstolo Pedro, que vai estar vindo aí fazer esse culto aí aqui no Quinta Linda, né? Então, assim, mas já está bem em cima, nós vamos falar mais. Hoje ainda é segunda-feira, né?
e vai ser quinta, sexta e sábado dessa semana. Nós estamos na segunda, inclusive o propósito de oração, essa segunda nós estamos no 54º dia, né? Vai estar faltando só 16 para terminar o propósito, todas as madrugadas no Instagram, 5 horas da manhã, que é o @igrejamoriá.rp, é o endereço do Instagram, se você quiser estar conosco. Mas vamos orar agora e apresentar para Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós estamos em Tua presença agora em oração, agradecendo a Ti, meu Pai, por mais este programa, agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, como está escrito, Jesus, o Senhor disse, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então aquilo que nós sabemos não é por nossa capacidade intelectual, mas é obra e graça do Espírito Santo que tem revelado e nos ensinado. Pai, quantas pessoas precisam também crescer espiritualmente, se desenvolver para serem essas testemunhas vivas do Senhor, não só falando do Senhor Jesus ou falando do que o Senhor Jesus fez quando esteve na terra, mas sendo e fazendo também o que Jesus fez, testemunhando através da própria vida transformada, restaurada e abençoada. Pai, eu oro em Teu nome para que o Espírito Santo venha, meu Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas para transformá-las, capacitar e dar condições para que elas possam se levantar com a Tua força para poder enfrentar, meu Deus, as lutas, os problemas que elas têm enfrentado e poder superar e vencer com a Tua ajuda. Nós abençoamos, Pai, todos os nossos ouvintes. Consagra também, Senhor, esta água, põe nela o Teu poder, para que quando bebermos desta água, Pai, que a manifestação do Teu poder traga cura, traga libertação e restauração para todos nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você dá os endereços para a gente concluir, porque já está... Nosso endereço, então, da nossa igreja, a Igreja Moriá. Nós estamos na Rua Platina, 121, no Jardim Santa Cruz, bem próximo ali do estádio do Botafogo. Nossos endereços também das redes sociais, no Instagram é o @igrejamoriá.rp, no YouTube é @igrejamoriá.rp. Todos os nossos programas estão gravados na nossa página do YouTube. Todos os programas Palavra e Poder e também os nossos cultos são gravados ao vivo, são transmitidos, né? Melhor dizendo, ao vivo, durante os domingos pela manhã às 9 horas e também às 19 horas e às quartas-feiras às 19h30. Você é nosso convidado. Amém. Glória a Deus. Então que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo programa. Fiquem todos na paz, um forte abraço e até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.